Fala, torcida que canta e vibra, estou aqui novamente nesta quinta-feira trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia dessa vitória do Palmeiras no clássico contra a equipe do Santos na noite desta quarta-feira. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. Que é Thiago Ferri, sabe tudo de Palmeiras, então eu vou repassar a ele, meu caro torcedor do Palmeiras, que enche a minha caixa das minhas redes sociais, meu amigo, perguntando sobre Thiago Almada. Eu vou inverter aqui, porque é impressionante. O torcedor não quer saber de começo de jogo, ele quer saber se o Palmeiras tem de fato conversas e possibilidade de contratar John Arias e Thiago Almada. Então, já te dando as boas-vindas e parabéns pelo trabalho de sempre. O que você pode contar para o nosso torcedor? Oi, Jô, todo mundo ligado no Taon. Ó, não é só nas suas caixas. Na sua também, Eu, né? A Camila Alves, o Edu também, todo mundo. A gente sempre recebe as mensagens Almada e Arias, né? E ontem, o Abel Ferreira foi perguntado até sobre isso, e ele falou, é uma boa pergunta, só quem ele preferiria no time, né? Almada ou Arias? Ele falou, é uma boa pergunta, vai ficar sem resposta. E o Palmeiras, assim, ele tá tentando esconder ao máximo, né? A Leila Pereira falando que não quer criar expectativas, mas muito do que vocês e o Thiago, meu xará, estavam falando aí sobre o Paquetá, eu acho que é muito do que tá acontecendo agora com o Palmeiras, tanto o Almada quanto o Arias. São negociações difíceis. O Almada no Atlético de Madrid, o Arias no Wolverhampton, jogadores que os clubes investiram um valor alto nas contratações, então o Palmeiras trata assim, o Palmeiras continua negociando nessas duas frentes. Obviamente, assim, seria muito difícil o Palmeiras trazer os dois, imagino que venha um ou outro, mas o Palmeiras continua negociando nessas duas frentes, conversando com o staff desses dois jogadores para tentar o avanço, assim como no Flamengo se vê essa situação do Paquetá como difícil, no Palmeiras também, são dois jogadores que são difíceis, mas o Palmeiras entende que agora é hora de investir em jogadores que são difíceis, mas que chegam para jogar, do que aquele perfil que a gente já viu em outros anos de jogadores que precisam maturar. Então o Palmeiras continua tratando com o staff desses dois jogadores, não tem avanço, não é uma coisa que está muito encaminhada, é uma negociação difícil, uma negociação lenta, mas o Palmeiras não desistiu, então continua tentando tanto o Almada quanto o Arias para que seja o grande reforço do ataque do Palmeiras para esse início de 26. E do jogo de ontem surpreendeu algumas pessoas, eu mesma fiquei surpresa, né? Porque foi um time mais parecido com o titular, porém sem o Marlon Freitas e com o Riquelme Felipe atuando na ponta esquerda. E a outra coisa importante, eu não sei se tem atualização, meu amigo, em relação ao Andrés Pereira, que saiu machucado ainda no primeiro tempo. O Andreas machucou o ombro direito com 15 minutos de jogo, foi substituído. O Palmeiras ainda não divulgou a condição dele, o que aconteceu. Mas o Andreas postou há poucos minutos nas suas redes sociais, já falando que agora é recuperar para voltar mais forte. Ou seja, ele vai perder um período aí, e é uma preocupação muito grande do Abel nesse início de temporada, os jogadores se machucarem, perderem esse momento de condicionamento físico para iniciar 26. Então, tudo indica que o Andreas Pereira, daqui a pouquinho, fiquem ligados aí também, além do Taon, também no GE.globo, a gente deve atualizar em instantes a situação do Andreas, mas pelo post que ele acabou de fazer nas suas redes sociais, já está indicando que vai ficar um período fora para se recuperar. Ele saiu com uma tipóia, inclusive, da Arena Barueri depois da vitória contra o Santos. E aí, enquanto isso, o Palmeiras vai fazendo os testes. Você mesmo falou, o Marlon Freitas, que é o único reforço da temporada, foi poupado, ele foi titular contra a Portuguesa e aí ele está rodando a equipe. Então a gente está vendo o Palmeiras fazendo testes, mas pelo menos ainda com 100% de aproveitamento nesse início de Paulistão. Obrigada, meu amigo. Agora o torcedor vai deixar a gente em paz por algumas horas. Obrigada pela atualização aqui, ó. E o Ferri já deu a dica. Só aproveitar ali e dar um F5 sempre na página de Palmeiras do GE.globo, né? Para acompanhar as principais notícias. Obrigada. Quem definiu foi o lado do Palmeiras, o Alan. Alan que está muito valorizado, teve um 2025 para se afirmar, então começa o ano bastante valorizado, fez o gol, mas o Palmeiras quer segurar o jogador de qualquer jeito. Prioridade é não vamos negociar o Alan. Só que começa a fazer gol, né? Pode atrair interesse do olhar de estrangeiros, enfim, dos clubes de fora. É uma preocupação, Danilo? Eu acho... Vou falar uma coisa que não sei se vocês vão concordar. Eu acho uma preocupação o Palmeiras recusar uma proposta desse tamanho para o Alan. Já teve uma, né? 35 milhões de euros do Napoli. Eu estava conversando antes de entrar no programa e eu estou tentando atrás dessas informações, mas eu vou ler a frase ipsis literis aqui. O que eu posso dizer é que sim, foram recusadas ofertas relevantes, mas não confirmo os valores que estão sendo divulgados na imprensa. Leila.
Não, é uma pessoa do Palmeiras. Entendi. Então, assim, e aí é off, senão eu falaria, obviamente. E os valores que foram divulgados, 35 milhões de euros pelo Napoli. Então, assim... Pelo Napoli, não do Napoli. Essa pessoa, eu perguntei, mas então eu posso assumir que os valores divulgados estão errados? Aí ela falou, não, eu simplesmente não sei os valores, só sei que a oferta foi grande. Eu também tenho. Do Napoli eu tenho que teve a oferta do Napoli, eu não tenho o valor, mas se fala em 35 milhões de euros. Pois é, então é isso que eu ia completar. Sim, E a Leila não quer vender. Não quer de jeito nenhum. E diferente de você, eu acho que ela está certa. Então, o Hernan já divulgou 35, acho que o Globo Esporte, eu não lembro todas as fontes que já divulgaram 35, 40. Eu acho, para um jogador de 21 anos, ele não é que ele tem 18, não é? Foi o valor do Vitor Reis pro City, né? Já passou, 37 o Vitor Reis. 37. Já era passou zagueiro, né? Mas mais jovem. Já passou um pouquinho do ponto ótimo que a Europa considera. Você fala o ponto, parece o ponto da carne, né? O ponto que a imprensa, o mercado europeu considera, a gente sabe que eles querem comprar todo mundo com 18 para formar lá. O cara já tem 21. Eu acho que o Alan, ele oscila. Não é um cara que desde o jogo... Não é todo jogo que a gente vê o Alan fazendo o que fez contra a LDU. Então, 40, 35 mais 5, eu acho muito, muito dinheiro. Vamos imaginar aqui que a proposta tenha sido de 40. E o Palmeiras fala, sim, vende por 40, vai lá no Atlético de Madrid, me dá o Almada, pelos mesmos 40. O que você prefere? O Atlético de Madrid não vai vender. Tudo bem, mas o que eu quero dizer, para a gente estabelecer patamares de valores. Não para estabelecer... O problema não é o patamar de valor. Eu entendo o que você está falando. Com 40 milhões você não pode comprar um jogador melhor do que o Alan? Não. Pois é aí que a gente discorda. Eu acho que não. Eu acho que não, porque você não está... É o que o Abel falou ontem. O cara não está à venda. Não, tudo bem. O caso do Almada. A real do Almada, pelo menos a minha leitura, eu já falei aqui. Quando você pega a história do Almada e vê de onde saiu... Eu falei com o Fernando Calas semana passada. Calas, tem algum diretor do Atlético de Madrid que eu possa telefonar para conversar? Não, nenhum diretor do Atlético de Madrid fala. Tá. No Palmeiras tem as nossas fontes. Eu sei mais ou menos qual é a fonte do Danilo Lavieri. Ele sabe mais ou menos qual é a minha fonte. E são diferentes. E as duas confirmam que tem uma proposta do Napoli. Ótimo, elas se complementam, então. A informação completa. Beleza. A gente tem isso aqui. Nenhuma das duas, nem a Atlético de Madrid, que não fala, que é mudo, é um clube mudo, nem o Palmeiras, diz que tem proposta pela Almada. Nenhum dos dois confirmou que tem proposta pela Almada. O que tem o Palmeiras quis saber como era. Bom, quis saber como era, 21 milhões de euros por 50% do contrato. De um jogador que vai jogar a Copa do Mundo, pode virar titular da Argentina, e se for muito bem na Copa do Mundo, em agosto tem outra proposta. Então você tem um jogador por 4 meses, pagando 21 milhões de euros por 50%, para depois fazer o dinheiro. E o time? Ah, mas o Alan... Então ele não está à venda. E quem falou que ele estava à venda? Os empresários dele. Se o Atlético de Madrid não falou e o Palmeiras não falou, quem falou? Os empresários dele. É só entender, é só ler a notícia. Você sabe que quem está vendendo não é o Atlético de Madrid, são os agentes dele. É mais ou menos claro isso. Então, não está à venda. Ah, é possível achar um jogador? É. Também é possível formar um jogador. Um ponto que, para mim, é muito velho na minha cabeça, o futebol brasileiro chegou num patamar de capacidade de compra de jogadores que a Europa não quer. E se você está nesse patamar de compra de jogadores que a Europa não quer, por que você não pode tentar manter, desenvolver e apostar que vão crescer aqui, com um nível de profissionalismo mais alto aqui, para que ele seja aqui o que só se projeta que ele pode ser na Europa? Entendeu? Ah, mas pode acontecer do Alan quebrar a perna. Então, mas aí você tem que fazer essa projeção se o Alan vai chegar nesse nível, nesse patamar. O que eu entendo que o Danilo está dizendo é que esportivamente hoje, por mais que você pode até olhar a questão da idade, mas o Almada hoje está num nível esportivo mais alto que o Alan para custar esse valor. O Botafogo ficou com ele 5 meses e foi campeão de tudo. Mas não foi por causa dele. Ele não fez o gol, ele não fez gol na semifinal, ele não fez gol na final. Mas ele sendo um dos protagonistas. Ele foi importante. E o Alan foi importante no ano passado, mas não ganhou título. Por que ele não pode, aos 20 anos, ser um jogador de 22, 23? Porque a gente trabalha no Brasil como se fosse banco.
eu faço um investimento. Ah, mas o jogador pode quebrar a perna. Pode, eu posso comprar uma Almada por 40 e ele quebrar a perna também. Sim, Claro. eu acho que a Não, projeção isso aí é se pros o dois. Alan vai chegar nesse nível. Se ele Esse é meu vai ponto. se desenvolver Eu nesse não nível. acho que o Alan vai chegar no nível do Almada. Aí essa é a nossa discussão. Eu acho que é esse o ponto. Eu poluí o debate trazendo o caso do Almada por causa dos 40 milhões. Não, Só quis comparar isso. Mas, pra mim, o Alan não chega no nível do Almada. PVC pode acreditar que chega, tudo bem. Eu não acredito. O Almada, Até pra porque é um mim... exercício de futurologia, né? A gente... O Almada, pra mim, ainda não chegou no nível do Almada. De que O Almada? falam que o Almada é, você tá dizendo? Ah, tá. É. Do potencial que ele tem. O Almada é campeão do mundo. O Almada foi campeão do mundo pela seleção da Argentina, porque na reta de chegada teve um corte, ele entrou na lista dos 26 e jogou a Copa do Mundo e foi campeão do mundo. E vai pra mais uma Copa, E podendo vai, ser um provavelmente, para mais uma protagonista. Copa. Mas ele não é titular do Atlético de Madrid. Tem o Abel falando sobre reforços, já que a gente entrou no papo Almada. O Abel foi perguntado ontem, deu aquelas conversadas, né? Não quis falar muito, mas o Abel respondeu. O que é melhor nesse seu time, John Arias ou Almada? Boa pergunta, mas vai ficar sem resposta, está bem? Vocês têm todo o direito de responder o que querem, eu reconheço isso. E às vezes eu quero responder todas as perguntas com o coração, tenho que começar a respondê-las mais com a cabeça. Vocês sabem, o Palmeiras é um clube sempre atento a tudo o que se está a passar, mas em primeiro lugar dizer-te que estou muito contente com estes jogadores, com o treinador da equipa principal tenho ido buscar à equipa B, como foi o caso do Luís, é um jogador que praticamente nem passou no sub-20, valorizar isso que temos feito, um grande desempenho, fiquei muito contente, um jogador com muito potencial. Não é de hoje, é desde o tempo do Sporting Clube Portugal, um trabalho excelente do Castanheira juntamente da base, e dá-me um prazer enorme e um gosto poder formar e ajudar jogadores a fazer carreiras no futebol. Voltamos então. A gente estava fazendo mais um comercial aqui. Eles ficam aqui fazendo umas piadas internas, mas a gente ouviu atentamente o Abel, só que não. É que a gente já tinha ouvido. Exato. Ontem eu vi essa coletiva 2 vezes já, então eu já sabia exatamente o que ele estava respondendo. Mas também o Abel não respondeu muito, né? Então nem adianta muita coisa. Tem um superchat aqui do Adriel Duarte. Ele diz o seguinte: eu estive ontem em Barueri e tudo bem que não tivemos pré-temporada, mas a quantidade de chutões pra frente aleatórios no Palmeiras é muito triste, tanto dinheiro investido em um futebol tão pobre. Não, os primeiros 20 minutos foram assim dos dois lados. Não foi só do Palmeiras, não. É que ele tá vendo só o Palmeiras. Porque o Santos é a mesma coisa. A bola saía da defesa do Palmeiras, caía no pé do Murilo, do Gustavo Gomes, bum! Batia, chegava no gravação. Saía do Zé Ivaldo pro Adonis Frias e Igor Vinícius, bum! E ontem, com 10 minutos, o Palmeiras perdeu seu principal articulador. Mas eu Também quero, pois é, faltaram pra sim, né? caramba o jogo. A perda do Andrés prejudicou muito a construção do Palmeiras. Mas é o que eu quero ver na prancheta, PVC. Dá para entender um pouco disso? Não, eu estou estudando. Estamos estudando. Estamos estudando, é isso? Estamos estudando. O Abel falou uma frase no sábado, quando perguntaram para ele sobre o jogo, porque ontem, veja só, a gente pegou a coletiva, alguém perguntou para ele sobre o jogo. Mas também é efeito do momento que a gente vive também, né? O começo de temporada, que é um jogo que, teoricamente, né? Por exemplo, a observação, quem foi que fez a observação? O Adriel Duarte. O Adriel Duarte. A observação que o Adriel Duarte fez é uma pergunta para o Abel. Abel, por que teve tanto chutão? Ele podia responder, porque estamos no início da temporada. Ou podia responder, não, mas não fomos só nós, o Santos também fez. Sim. Enfim, tá mudando as saídas de jogo, não o tempo inteiro, tá? Aconteceu no jogo contra a Portuguesa, o Marlon Freitas veio entre os dois zagueiros e ontem o M veio entre os dois zagueiros para fazer série de 3. Mas ele tá fazendo, aparentemente, por isso eu estou dizendo que eu estou estudando a partir da declaração do Abel, depois do jogo contra a Portuguesa, em que ele disse: todos os anos nós fazemos coisas diferentes, estamos a fazer coisas diferentes também. Está. Você olha a saída com o Kelvin mais perto dos dois zagueiros, mas um pouco à frente. E o Piquerez um pouquinho mais à frente do que o Kelvin. Então a saída de 3 para 4. Às vezes de 2, que tem um atacante só para marcar, ontem tinha 2. E aí você faz os dois
Em outros momentos, ele está puxando o Emi Martinez aqui. Isso está representando também, aparentemente, é um filhote de pensamento, estamos estudando. Na tela seguinte, a gente vai ver que o Kelvin vai fazer a ultrapassagem, mas em muitos momentos, em vez de fazer um 3-2-5, o time faz um, digamos, 2-4-4, para jogar Alan, Flaco, Veiga, Riquelme, mas o Kelvin passa. Então, às vezes você vai ver 3-2-5, às vezes você vai ver 2-1-5, 2-1-6 na construção ofensiva. Mas ele tá trabalhando coisas para apresentar novidades. Não é que o time esteja pronto nesse cenário, mas tem um trabalho para que daqui a pouco a gente entenda o que é que vai ter de novidade neste ano. Porque, de fato, quando ele diz, a gente chamava em 2020, 2021, era o time só do contra-ataque, depois era o time da bola parada, depois era o time da construção, depois era o time que jogava 3-2-5, depois era o time que marcava sem sobra. Então, de fato, quando ele está falando isso, é que, lamentavelmente, nem todo mundo está olhando o jogo. Mas se você olhar o jogo, você vai ver que tem novidade. Todo ano tem alguma coisa que pincela. E tá muito no início, né? Então a gente tem que aguardar ainda. Vou acrescentar um item pro Pedro você estudar. Repara no escanteio que o Palmeiras tem feito, você reparou que ele tá fazendo duas maneiras de saída com dois. Uma que o cara fica do lado a lado, que é normal, que às vezes pisa e sai jogando. E ontem eu vi uma coisa que eu ainda não entendi por quê, que foi colocar o segundo homem do Palmeiras na linha dos, acho que são 3, 5 metros ali de distância, que é obrigatório do adversário. Então tem um cara batendo escanteio e um outro na linha. Ali, falei, o que adianta? O que aquele cara vai fazer ali? É uma outra coisa pra gente observar, porque é uma novidade em relação ao ano passado também. Ele vai confundir a defesa adversária. Muitas vezes o escanteio curto, muita gente odeia, né? Lateral longo e escanteio curto. Por que você faz o escanteio curto? Por que você faz, não? Por que muitos técnicos gostam do escanteio curto como uma alternativa? Porque quando você bate curto, a defesa sai do posicionamento. E mesmo que você bata curto para trás, para bater imediatamente para a grande área, em vez de fazer uma jogada ensaiada maior, mais elaborada, quando você bate para trás, a defesa saiu do posicionamento original. Então você te surpreende. Estou trazendo aqui agora uma matéria do GE, trazendo algumas informações aí dessa situação do Alan, né? Jogador que recebeu sondagens recentemente da Napoli, e o Palmeiras vai fazer todo o esforço para segurar o jogador nessa janela de transferências, abre aspas. Após um 2025 de afirmação nos profissionais, o meio-atacante iniciou 2026 valorizado e prestigiado com o técnico Abel. Tanto é que o Palmeiras recusou uma proposta de 35 milhões de euros da Napoli da Itália pelo jogador de 21 anos. Foi um claro recado do Verdão de que neste momento o Alan é um dos pilares da equipe, só será negociado por valores de outras grandes joias que foram vendidas recentemente. O gol da vitória contra o Santos na última quarta-feira deu uma amostra da importância que Alan terá na temporada e o porquê de o Palmeiras não negociá-lo por qualquer valor. O bom início de ano, sendo titular nas 2 primeiras partidas do Campeonato Paulista, dá um indício de que Alan brigará por uma vaga no ataque palmeirense. Com o retorno de Paulinho previsto para meados de fevereiro, a disputa ficará acirrada. No ano passado, o garoto disputou 54 partidas com 3 gols marcados e 6 assistências. A expectativa do clube é que esses números de participações em gols seja maior ainda nessa temporada, o que pode valorizar ainda mais o jogador. Enquanto não chega uma proposta que supere os valores oferecidos pelo Napoli, Alan seguirá como um dos principais jogadores do atual elenco e pronto para retribuir a confiança. Enfim, 35 milhões de euros aí o Palmeiras ter recusado, mas também o Alan Lee é o melhor jogador ali do lado direito do campo. Não dá nem para comparar o Alan com o Facundo Torres ou até com o Maurício jogando ali daquele lado do campo. O Alan tem drible, tem profundidade e tem força física. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!